Mais do que aquilo que espero, aquilo que penso que são os desafios essenciais. Como disse muito bem, estamos a entrar num ano eleitoral. E desde que a democracia multipartidária foi estabelecida no nosso país, nós temos assistido, nos anos eleitorais, anos extremamente complicados e difíceis. E que essas dificuldades criaram uma clivagem ulterior entre os grupos sociais, entre as populações, e até levaram-nos a novas confrontações militares. Então, o que nós podemos esperar é que a gente tenha aprendido do passado que a intolerância política é um fator de desordem, de desarmonia social e até um focular de conflitos que vão da violência, nas formas mais parcas, até a violência militar que nós conhecemos nos últimos anos. Penso que o principal desafio vai ser mesmo a questão da tolerância política. Quando digo tolerância política, eu podia referir-me à intolerância que os portugueses manifestaram frente ao pedido da independência na década de 60, o que levou a 10 anos de guerra. Tivemos a intolerância da guerra de 16 anos, que também foi a manifestação de uma incapacidade de vermos que os tempos tinham mudado e que era preciso ir em direção a uma nova configuração. Isso levou-nos a conflitos e a guerras. Depois entramos na fase democrática, mas onde essa mesma intolerância fazia com que não se respeitassem os resultados das urnas, os sistemas de transparência democrática, a separação real entre Estado e partido, e estes tipos de intolerância levaram a que depois das eleições paulatinamente caminhássemos para novos conflitos, que foram depois substituídos por tréguas, por sua vez novos conflitos, o que faz com que Moçambique se encontre na sua questão. Então, acho que o grande desafio, o principal desafio neste ano de 2018 que começa, é que tenhamos feito um passo em frente na criação de um mecanismo de participação política mais tolerante. Olha, o não reconhecimento dos resultados eleitorais é uma doença, infelizmente, mais extensa do que o espaço moçambicano, porque quase sistematicamente em todos os países africanos, depois das eleições, há quem vem manifestar o descontentamento e o não reconhecimento dos resultados. É preciso pensar em duas coisas. É uma forma de intolerância política pensar que todos os meios são bons para atingir os meus objetivos. E que, de tal maneira, os meus objetivos de governação são importantes para mim que não hesito a enganar, não hesito a aldrabar, não hesito até maltratar para atingir os meus objetivos. A tolerância política significa que eu submeto a apreciação do povo àquilo que são as minhas ideias, àquilo que são os meus valores, aqui são os meus objetivos de governação e deixo que as pessoas sejam capazes de dizer o candidato que ganhou, quem vai nos governar no próximo tempo este. Quando um partido político quer a todo custo manter o seu lugar no poder, ou outro, quer a todo custo chegar à governação, utilizando todos os meios, nós estamos num processo de violência, estamos num processo de corrupção, estamos num processo de não transparência que leva a novas formas de conflitos, a novas formas de violência, até a guerra, como eu disse antes, que foi o caso de Moçambique. A segunda coisa, uma das coisas que faz com que seja possível o malabarismo político que leva alguns partidos a enganarem durante os pleitos eleitorais é o facto que não existe uma verdadeira separação entre o Estado e os partidos políticos, ou um partido político neste caso. É importante que as instâncias que controlam a máquina de votação, a máquina de eleição, a máquina da contagem dos votos, seja suficientemente livre e transparente para que estes malabarismos não aconteçam. É preciso que a sociedade moçambicana se mobilize para ser capaz de ser vigilante, para que não haja confrontações, não haja conflitos e que haja transparência e objetividade nos pleitos eleitorais a que estamos nos aproximar até agora. A pergunta é, isso existe no panorama moçambicano atual? A experiência passada, recente, mostra que estamos com muita dificuldade nisso. O que não tem que nos fazer abandonar a esperança de sermos capazes de fazer um ano eleitoral que seja uma festa. Ela devia ser uma festa porque é
o momento em que as pessoas podem, de facto, exibir, manifestar e realizar, digamos assim, o fato de ser membro de um país ou de um povo e poderem manifestar a sua escolha de uma maneira autónoma e de uma maneira responsável. Quando as pessoas não podem festejar, não podem manifestar, porque por detrás existem malabarismos de todo tipo que sejam, ligado a dinheiro, ligado à compra de votos, então aí entramos num processo de conflito, de violência, até de conflitos políticos ou militares que conhecemos há pouco tempo atrás. A minha questão não é de saber se aqueles que têm o rótulo da MDM, ou aqueles que têm o rótulo da Renamo, ou o rótulo da Frelimo vão ganhar, vão dirigir o município ou não. Isso é um problema que interessa aos membros desse aglomerado político. A minha questão é outra. A minha questão é que nós nos preparamos para ir votar numa situação social, política e económica que são, para dizer pouco, desastrosos. Estamos ainda em regime de tréguas, não estamos numa paz definitiva, do ponto de vista político-militar. Do ponto de vista social, estamos com problemas enormes de uma recaída do pequeno nível de vida que os moçambicanos tinham. E isso é devido a dois fatores essenciais. A falta de transparência na maneira como certos assuntos foram tratados pelo país e pelo Estado, mas, por outro lado, pela falta de independência do Poder Judiciário para podermos ter clareza nestes fatos, para podermos continuar a nossa marcha em direção à frente, como tínhamos começado antes. Então, o que é que eu espero de um debate político entre os partidos? A mim não interessa se é MDM, Renamo ou Frelimo. É que nós temos assuntos graves e candentes na sociedade. Nós estamos com um país onde 3/4 das crianças não têm 2 refeições por dia. Estamos com um sistema escolar que é extremamente problemático, desde o nível primário até o nível universitário. Estamos com muitos jovens sem poderem aceder à formação universitária. Nós estamos com muitos jovens que, depois da formação universitária, não têm acesso ao mercado de trabalho. Nós estamos com problemas de saúde extremamente graves. Nós estamos com um país que tem muitos recursos, aparentemente, mas que não se preparou ou não se prepara para meter os jovens em condições de serem eles a pilotar o assunto. O que nós fizemos foi externalizar tudo o que nós temos, contratamos companhias e algumas pessoas que estavam em cima dos assuntos, que eram malabaristas, foram ficando com medo e foram se enriquecendo, mas a situação real da maioria do nosso povo continua sendo problemática e um desastre. O que é que eu espero de um partido político? Não que me diga que eu sou da Frelimo, não que me diga que sou da MDM, não que me diga que sou da Renamo. Eu quero saber como vão se posicionar. Qual é o projeto que têm para a questão da educação, para a questão da saúde, questão das infraestruturas, para a questão da paz, questão da descentralização, da integração militar. Estes são os problemas que me interessam. Agora, se isso é feito por MDM, ótimo. Se é feito pela Renamo, ótimo. Se é feito pela Frelimo, ótimo. O que me interessa é o resultado, que tem que ser dar melhores condições às crianças da nossa terra, aos jovens da nossa terra, ao povo, às populações mais fracas. Só a democracia e direito verdadeiro quando estamos atentos àqueles que são mais fracos. Eu quero saber como é que estes partidos se posicionam frente a estes problemas principais. A segunda coisa é que, para que estes partidos possam participar de facto num debate democrático, eles têm que ser democráticos. E o que eu assisto é um déficit de democracia no interior mesmo dos partidos. Na Renamo manda-lhe a cama, a gente sabe, com alguns oligarcas. No MDM tem alguns oligarcas conhecidos, na Frelimo também tem uma oligarquia. Então nós temos partidos políticos que são oligarquias e que têm que participar como partidos democráticos num debate alargado. Oligarquias nunca foram democráticas, nunca foram capazes de fazer democracia. É em volta da maneira como os assuntos são debatidos internamente nos partidos. É em volta de como os assuntos do país são tomados em conta pelos partidos políticos que eu gostava de ver que se norteassem as eleições que nós aprestamos-nos a viver. Olha, aqui debatem-se indivíduos, grupos, histórias. É muito fácil dizer
Os da Renamo defendem que o Presidente da Câmara disse que criticam o Presidente Tinhoso de um lado. Os da Frelimo dizem que da Câmara é isto, criticam... Quer dizer que estamos a discutir pessoas. E quando muito a Frelimo vai discutir trazendo como suporte o seu historial. A Renamo vai trazer o seu historial de guerra pela democracia. O que interessa às pessoas é a solução aos problemas concretos que não estamos resolvidos. Claro que nós não podemos apagar a história, o que aconteceu no passado, mas o que conta verdadeiramente é aquilo que prestamos a construir. O que conta verdadeiramente são os problemas que norteiam o cotidiano da vida das pessoas. Aqui nós temos um déficit grande. O nosso Parlamento discute pouco a ideia das pessoas. Os nossos partidos interessam-se pouco para aquilo que são as preocupações das pessoas. Os nossos partidos interessam-se muito mais pelos indivíduos, pelos membros dos vários comitês centrais, pelos membros dos vários burôs políticos, mas aquilo que são preocupações reais da nossa população não fazem parte, ou se fazem parte das agendas, não transparece. Não é aquilo que nós vemos no nosso cotidiano. Eu escrevi na década de 90 um livro sobre o federalismo. E estava mesmo convencido que o sistema federal fosse o melhor sistema possível para populações como a nossa. Eu continuo a pensar que nós temos um país, como em todos os países, com uma pirâmide. No cimo da pirâmide temos o Presidente da República e depois temos todos os escalões que vão do Parlamento, aos ministérios, ao Primeiro-Ministro, até chegar embaixo onde está o povo. Do ponto de vista administrativo, temos uma nação, temos províncias, temos distritos, temos localidades. Quando nós vamos às eleições, nós elegemos sempre o Presidente da República. Nós elegemos agora vamos eleger os governadores provinciais. Pensamos que fazer democracia é isto. Eu penso que nós devíamos fazer democracia a partir de baixo. As nossas populações, com a dificuldade que têm em termos de educação e etc., não sabem o que é a função do governador. Não sabem o que é um presidente de uma república, mas as pessoas cá embaixo sabem o que é uma machamba. Sabem o que é pão, sabem o que é escola, sabem o que é saúde. Se a democracia se exercesse nos grupos de base, se nós pedíssemos às pessoas de um distrito qualquer, de uma localidade qualquer, de que é que precisam, elas seriam capazes de dizer. Então é em volta daquilo que são as preocupações reais das populações que as candidaturas deviam se apresentar, para que de facto a democracia seja com um demos, com um povo, e que ela seja de facto popular. E que depois, de baixo para cima, se fizesse engenharia político-administrativa que se quisesse, não me parecia que fosse um problema. Agora, hoje, se você me perguntasse se eu sou favorável ao federalismo que eu mesmo defendi, eu diria o seguinte: do ponto de vista teórico, do ponto de vista filosófico, continuo a pensar que é o melhor sistema. Mas aqui há o grande perigo, como tínhamos chamado a atenção, um político na altura, de confundirmos o federalismo com o tribalismo. Porque o fenómeno étnico-tribal está a crescer de uma maneira exponencial na nossa terra. Os recursos naturais ajudam a isso, favorecem a isso. Alguma comunidade internacional, alguns interesses de indivíduos até favorecem para que isso aconteça, porque uma divisão do país seria bem-vinda para eles, porque encontrariam maior fraqueza do que a fraqueza que temos até agora. Mas nós temos que dar respostas como país e como povo. E as respostas podem ser diferentes. A proposta que vem da Renamo é uma das respostas. Não sei se ela vai favorecer uma maior democracia, uma descentralização, ou ela vai meter o país em perigo até de uma divisão como foi o Sudão. Porém, o Estado. Nós temos o Estado todo centrado no Maputo. Nós temos a capital aqui. Nós temos o Parlamento aqui. Temos o Primeiro-Ministro aqui. Os ministros aqui. Temos a Justiça aqui. Temos o quartel-general do Exército aqui. As pessoas do Centro-Norte, quando olham para aqui, dizem: nós vamos à capital. Porque Moçambique passou a ser Maputo. E Maputo é um lugar recôndito. Então há gestos de presença do Estado. Há símbolos nacionais que têm que sair de Maputo para que as pessoas sintam o Estado perto delas. É o que acontece na África do Sul. É o que acontece em muitos lugares do mundo. Vocês vão me responder que isso é muito caro. Claro que é caro. Mas é mais caro quando temos conflitos, quando temos guerras, quando temos divisões. Fazer política significa antecipar, significa prever, fazer com que conflitos político-militares não criem problemas ainda mais graves. Estive na Beira no mês de novembro e um senhor que eu não conhecia veio me dizer assim: o grande inimigo de Moçambique é Maputo. Eu fiquei chocado com isso.
Quando eu perguntava porquê, ele diz, olha, vocês até constroem pontes onde não vive ninguém. Lá onde há muita população, há muita gente, as infraestruturas não seguem. Quer dizer que há um esforço que tem que ser feito, que pode ser mudar algumas instituições daqui para outro lugar. Temos que fazer gestos para que as pessoas sintam que o Estado, com toda a sua pujança e força, se preocupa com o problema delas e está presente ao pé delas. E são desafios político-institucionais que nós temos que relevar e tomar em consideração. Se não tivermos uma política de grande clareza, de grande visão, de grande determinação, até os próprios recursos, independentemente do lugar onde se situam, acabam favorecendo as pessoas de Maputo. Quando digo pessoas de Maputo, não são aquelas que nasceram em Maputo, mas aquelas que vivem em Maputo e que beneficiam do que Maputo pode lhes oferecer. Mas isso vai se fazer em detrimento da unidade nacional. Porque a pouco e pouco, as pessoas de várias zonas de Moçambique começam, como disse o senhor que eu citei há pouco tempo atrás, a olhar para Maputo como o principal inimigo. E eu quero recordar, a única lei da OUA que funcionou nos 40, 50 anos, desde a década de 60, foi a intangibilidade das fronteiras nacionais. Ora, quando o Sudão dividiu-se invocando-se razões religiosas, muçulmanos no norte e cristãos no sul. Mas, no fundo, o que estava por detrás eram os recursos, era a questão económica. Ora, se nós não formos capazes de antecipar, se nós não formos capazes de prever, se não formos capazes de encontrar antídotos realistas e capazes de recriar um tecido nacional, não são os festivais nacionais de música e dança, não são as canções, não são os programas de televisão. Hoje as pessoas precisam de gestos e manifestações concretas. Precisam de pensar que aqueles recursos que saem do lugar deles trazem benefício para eles. Então isto tem a ver com uma política clara da parte daqueles que governam para que o pouco que vamos obtendo não sirva para dividir ainda mais Moçambique, mas para criar um tecido social muito mais vislumbrante, muito mais forte e muito mais, digamos assim, muito mais forte. Mas isso passa necessariamente pela nossa capacidade institucional, do ponto de vista político-administrativo, mas passa pela nossa capacidade distributiva, do ponto de vista económico. É preciso que as pessoas vejam e sintam que o pouco que Moçambique vai obter com os recursos que estamos a descobrir, estamos a ter, não vai beneficiar nem um punhado de indivíduos, nem um punhado de políticos ou de elites económicas, nem um grupo regional, mas que vai beneficiar de facto o Moçambique no seu todo. Olha, é assim, é que numa sociedade, num Estado, vamos chamar assim, representativo, não podemos fazer diferentemente. Não podemos fechar todos no estado da Machada para discutir todos os problemas. Precisamos de indivíduos que são eleitos pela maioria, que representem o interesse dessa maioria. O problema surge quando esses indivíduos não representam essa maioria. Os problemas surgem quando esses indivíduos não estão ao escuto daquilo que são os problemas profundos das pessoas. Quer sejam membros de um partido político, quer sejam membros do que nós chamamos de sociedade civil. A constatação que podemos fazer é que os próprios partidos políticos têm um déficit de simbiose e de diálogo profundo com as comunidades que são supostas a representar. Então, fortalecer a democracia significa que tem que haver mecanismos que permitam às populações de poder exprimir as suas preocupações. E os membros no Parlamento de partidos diferentes não devem representar em primeiro lugar o partido, mas devem representar os interesses das comunidades, dos eleitores que o escolheram. E isso não está a acontecer no quadro político nacional. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa, a nossa sociedade civil está a nascer e ainda bastante fraca. Infelizmente, ela responde mais a imperativos de grupos externos que a grupos internos. A sociedade civil tem que ser a vontade associativa dos indivíduos meter-se juntos e para dizer o que pensam. Mas porque pensam de maneira autónoma, não porque são financiados pelos suecos, pelos holandeses, pelos franceses ou pelos suíços. Neste momento temos uma sociedade civil que parece responder mais a projetos e a programas exteriores que a programas interiores. Isto é uma das razões que leva a que elas sejam vistas como oponentes e como representantes de interesses alheios pelos atores políticos nacionais.
Tá? Este é um problema importante. Mas, em segundo lugar, não se pode confundir toda a sociedade civil com estes representantes de interesses alheios. E por isso mesmo tem que se dar mais espaço e mais palavra para que elas tenham um mecanismo de participar numa democracia que não seja uma partitocracia, não seja um diálogo e um conflito entre partidos, mas que haja outros furos, outros mecanismos para que o povo possa dizer o que pensa através desta forma de representação. Mas vai ser necessário que cresçamos, vai ser necessário que criemos uma sociedade civil autónoma, livre de si mesma, constituída por profissionais. Pessoas que de dia trabalham, mas à noite sentem-se membros de uma sociedade e por isso querem dar uma parte do seu tempo, da sua energia, para que a sociedade possa crescer. Em último lugar, eu queria dizer que nos diálogos que estamos a assistir entre a Frelimo e a Renamo, há um problema extremamente grave. É que é um diálogo entre os dois. E isso pode levar a acomodações recíprocas. A própria MDM, que é um partido parlamentar, não tem espaço. Ela foi convidada para ser informada do que está a acontecer. Ora, nós estamos a ter uma reivindicação que dura alguns anos, o Tibana tem sido porta-voz disso, da necessidade de trazer os problemas da nação a um debate mais alargado. Quer dizer, que o pouco de instituições de sociedade civil que existem, das igrejas, das universidades, dos grupos de pressão, etc., tem que ter espaço para poder dizer. Só vai haver uma verdadeira democracia, um debate real, quando ela fugir do espectro de partidos. Elas também com os seus próprios interesses e alargar-se um bocadinho mais aquilo que é a voz de todos. Eu queria dizer que nós nos prestamos para começar o ano de 2018 e tenho três coisas que me suscitam assim, uma certa inquietação. A primeira é o que eu chamei de intolerância política. Nós, como eu disse antes, a intolerância política hoje manifesta-se de maneiras diferentes. A intolerância política manifesta-se quando um jovem, um profissional, é obrigado a ser membro de um grupo político que não do outro, senão perde alguns privilégios que tinha no Estado. A intolerância política é quando não há separação real entre o Estado e os partidos. A intolerância política é quando não se aceita que outro possa ganhar. Ora, estes níveis de intolerância política trouxeram a Moçambique conflitos, violência e até guerra. Foi a intolerância portuguesa durante os 10 anos, foi a intolerância durante os 16 anos e a intolerância que se manifesta hoje, que tem como resultado o recurso sistemático a meios bélicos para poder fazer-se ouvir a própria voz. Agora que se presta 2018 e as eleições estão à porta, temos absolutamente que encontrar antídotos para combater estas formas de intolerância. Senão vamos de novo recair na mesma coisa e passamos o país de trégua em trégua e passamos o país de construção e reconstrução de infraestruturas. O segundo nível de intolerância é religiosa. Nós estamos a assistir em Moçambique um fenómeno de intolerância religiosa. Percebam-me bem. Nós temos aqueles conflitos que tivemos em Mocimboa da Praia. Mas aqui no Sul, nós temos uma série de igrejas que muitas vezes tiram o pão ou os meios ou fanatizam as pessoas mais simples, com mais necessidades. O Estado é laico. O Estado pauta pela liberdade de cada indivíduo praticar o seu culto. Mas o Estado é responsável também para que essa liberdade que os indivíduos têm não sejam abusados, que não sejam usados em detrimento nem dos valores do viver comum que o Estado laico nos mete à disposição, nem das comunidades, sobretudo dos mais simples. Então, o que acontece nas igrejas, o que acontece nas mesquitas, que seja o roubar de 500 aos pobres, que seja enganar os mais fracos, que seja impedir meninas de ir à escola, que seja impedir os jovens de ir aos hospitais, é alguma coisa que numa sociedade laica, democrática, não pode ser aceita, não pode ser aceitável. É por isso que enquanto os conceitos têm um antônimo, que é intolerância, a palavra tolerância tem dois antônimos. O outro é indiferença. Se nós formos indiferentes ao que acontece nas comunidades, se nós formos indiferentes ao que acontece nas igrejas, se nós formos indiferentes ao que acontece nas mesquitas, vamos permitir que haja coisas que vão em detrimento do bem-estar dos mais novos, dos mais anciãos, essencialmente dos mais fracos da nossa comunidade. A terceira coisa que eu queria dizer com muita força também é que a intolerância regional está a crescer e a aumentar. Estamos a ter muitas manifestações de intolerância religiosa, de etnicidades,
de regionalismos, até de tribalismo. Não preciso de invocar Samora Machel quanto insistiu sobre este perigo que era latente na nossa sociedade. E estamos a ter isso. E digo-vos, quero insistir, as intolerâncias étnicas levaram ao Ruanda há poucos anos atrás, mas tinham levado ao Biafra nos anos 60 na Nigéria. São conflitos que nós já assistimos no Congo e foi a divisão que assistimos no Sudão. Nós temos que recusar o tecido interno. Temos que recusar a sociedade moçambicana. E recusar a sociedade moçambicana significa pegar nos fios dispersos, as nossas cores de pele, as nossas etnias, as nossas diferenças e criar uma camisola comum. Uma camisola que, quanto mais fio metermos dentro, mais bela será. Quanto mais fio metermos dentro, mais sólida será. E quanto mais diversidade ela conter, mais bonita ela será. Mas este é o trabalho político que deve constituir, a minha opinião, um dos desafios principais. Se nós não fizermos isso, o risco de conflitos internos de vária ordem pode ameaçar a nossa unidade nacional, o que seria praticamente deitar fora todos aqueles esforços e lutas que foram levados a cabo por muitos moçambicanos que lutaram para termos este pequeno Moçambique que temos hoje.